devemos ser abençoados, amém? Glória a Deus. A gente acha que as crianças não estão entendendo nada, mas elas estão, com as anteninhas ligadinhas, né? Glória a Deus. Queridos, esse versículo, ele me chama a atenção, que ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. É tão interessante a gente parar para pensar, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração, que Isaías, ele passou a ver ao Senhor somente após a morte de um rei. Quando Uzias morre, Isaías relata que ele passou a ver ao Senhor. A partir do capítulo 6, é interessante a gente começar a ver e a ler a mudança do ministério de Isaías. Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 1, que fala que Isaías, o livro de Isaías, e eu quero incentivar você nesse finalzinho de outubro, novembro, para você ler o livro de Isaías, amém? O livro de Isaías é um livro profético, é o livro que vai profetizar sobre o Messias, o nascimento do Messias. O livro de Isaías fala sobre o reinado em que ele estava vivendo. Isaías foi um profeta tão tremendo em Deus, que diz aqui o primeiro capítulo, que ele passou pelo reinado, ele esteve presente no reinado de 4 reis, no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quem era o profeta daquele tempo? Um dos, e talvez o principal profeta, Isaías. Isaías presenciou o acontecimento de 4 gerações, de 4 reinados. Isaías esteve lá presente, vendo, participando, profetizando. Mas houve um tempo, houve uma mudança na vida de Isaías, quando um desses reis morre, e esse rei é Uzias. O Senhor talvez nessa noite nos pergunte, o que talvez na nossa vida precise morrer, para haver uma mudança na nossa vida? Ou o que morreu que causou uma mudança nas nossas vidas? Vamos pensar um pouquinho a respeito da vida de Uzias. Uzias é aquele rei que em Crônicas 26, ele relata que o reinado de Uzias foi um dos melhores reis que teve no tempo dele. Uzias, ele foi um rei que a Bíblia diz que ele reinou e ele olhou para o Senhor. Uzias, ele destruiu os ídolos. Uzias, ele estabeleceu a casa do Senhor. Ele teve um grande exército na casa do Senhor. Uzias, ele fez reformas importantíssimas na casa do Senhor. Uzias trouxe o serviço do Senhor sacerdotal para a casa do Senhor. Vamos ver, porque vocês estão olhando para mim com uma cara de que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Isso mesmo, 2 Crônicas 26 diz, então vou resumindo para vocês, que Uzias, ele tinha 16 anos quando ele assumiu o reino. E ele buscou ao Senhor de tal maneira que Deus o aprovou. Olha que coisa linda Deus dizer que nós somos aprovados. Buscou a Deus durante toda a vida, que Zacarias o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o prosperou. Uzias saiu à guerra contra os filisteus, ele ganhou essas guerras. Uzias construiu torres fortificadas, construiu torres no deserto,
cavou muitas cisternas. Verso 11, possuía um exército bem preparado, organizado. Verso 12, chefes de famílias no comando, 12.600. Havia um exército de 307.500 homens. Havia uma guerra, sua força era poderosíssima. Ele tinha escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos. Ele construiu máquinas projetadas por peritos. Verso 15, ele diz que ele foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Olha que rei poderoso foi Uzias. Mas olha o que diz o verso 16 do capítulo 26. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Queridos, depois de Uzias ter sido abençoado por Deus, depois de Uzias ter sido próspero no reino dele, depois que Uzias, Deus permitiu a ele um exército gigantesco, ter riqueza, ter fama, trazer a presença do Senhor para Jerusalém, destruir toda a feitiçaria, idolatria dentro da sua nação. A Bíblia diz que o seu coração se orgulhou e ele se perdeu. Então a Bíblia ela vai relatar que Uzias se achou tão poderoso, tão autossuficiente, que ele entrou no templo para ele ministrar no templo. E isso era proibido, porque isso era um trabalho dos sacerdotes. O rei não podia fazer isso. Então, quando os sacerdotes, a Bíblia diz que 80 mais para baixo, vai dizer que 80 corajosos sacerdotes, eles entram e tentam impedir Uzias de fazer isso no templo. E ele enfrenta esses sacerdotes. Só que quando ele faz isso, diz a Bíblia, que imediatamente aparece lepra em sua testa. Quando a lepra aparece, os sacerdotes gritam e tiram ele apressadamente do sacerdote. E sabe como que Uzias termina os dias dele? Afastado numa casa, num palácio real bem afastado, e lá ele termina os dias dele. E a Bíblia diz que quando ele morre, é relatado e é escrito sobre ele, o rei que morreu com lepra. Eu já preguei para vocês várias vezes e eu disse que a Bíblia ela nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E Uzias terminou mal. Uzias começou maravilhosamente o reino dele e ele termina mal. Queridos, agora vamos entender que no tempo que Uzias viveu toda essa sua glória e também viveu essa queda, quem era o profeta que nós lemos? Isaías. Então a Bíblia diz que após Uzias morrer, esse rei que eu acabei de resumir a história dele, Isaías viu o Senhor. O que precisou morrer para que Isaías visse o Senhor? Precisou morrer a arrogância, precisou morrer a vaidade, precisou morrer a soberba, precisou morrer a autossuficiência, precisou morrer o sentimento de que eu posso todas as coisas, eu tenho todas as coisas. Sabe, dentro desse texto, nós podemos avaliar e comparar ao ano que nós estamos vivendo. Nesse ano, quantas coisas morreram? Ou quantas coisas ainda precisam morrer para que a gente veja o Senhor e para que coisas novas passem a acontecer na nossa vida? A Bíblia relata que no ano que Uzias morreu, Isaías viu ao Senhor. Que nome você pode dar para o ano de 2020?
Que nome você vai dar para esse ano que você está vivendo, que nós estamos vivendo? Uzias tem uma declaração e algo escrito sobre aquele ano que ele viveu. Aquele ano que Isaías viveu, houve um decreto, houve algo escrito sobre o que Isaías viveu. Esse ano de 2020, que ano é esse para você e para mim? Quando nesse ano, muitas coisas estão acontecendo, qual é o nome do seu ano? Como você tem chamado esse ano? Esse ano a mídia, aí fora chama-se o ano da pandemia, o ano do caos. Como é que foi que outro dia eu ouvi? 2020 é um ano morto. Mas esse é o ano para você? É esse nome que nós vamos dar para esse ano? Não. Talvez algumas coisas na nossa vida já morreram. Talvez algumas coisas para você que está me ouvindo, você que está me ouvindo em casa, ainda precise morrer. Foi um ciclo que se fechou dentro daquela nação com a morte de Uzias. Junto com Uzias, morreu várias coisas. Queridos, naquele tempo que Uzias morreu, os céus, de uma maneira sobrenatural, foram abertos para que a visitação de Deus caísse sobre aquele povo e para que aquele profeta conseguisse enxergar aquilo que ele não enxergava. Aquilo que não era visto passou a ser visto. Assim somos nós nesse ano de 2020, muitas coisas que nós não víamos passamos a ver, muitas coisas que nós não estávamos acessando. Se nós estivermos o nosso coração em conexão com o Senhor, nós vamos passar a ver. Nós temos uma escolha nesse ano, nós vamos ter esse ano, 2020, como o ano da pandemia, da falência, das perdas, das mortes, dos lutos, das tragédias, o ano em que o mundo parou. Talvez algumas pessoas de fato estão passando por luto. Talvez sim, algumas pessoas, o que morreu, talvez tenha sido o trabalho, a empresa, o casamento. Talvez para você seja um relacionamento que morreu. Seja um sonho. Não sei o que para você morreu nesse ano. Ou talvez o que de fato precise morrer, ou um ciclo que precise ser fechado. Porque naquela nação, com a morte de Uzias, um ciclo se fechou e um novo tempo e uma nova estação entrou. Amém, queridos? É nisso que os meus olhos, os nossos olhos nesse ano que tem que estar vendo, Senhor, muitas coisas estão acontecendo nesse ano, mas esse é o ano que eu vou ver o Senhor. Esse é um ano de transformação. Sabe, queridos, Isaías é o homem, é o profeta que profetizou Jesus. No capítulo 6 aqui, que nós lemos, mas lá no 9 vai falar sobre Jesus. No capítulo 9 é onde Isaías vai profetizar sobre o nascimento de Jesus. 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Querido, no ano em que Uzias morreu, Isaías passou a profetizar o nosso Messias. Glória a Deus. Sabe, muitas das coisas que nós estamos vivendo, se nós tivermos um posicionamento correto, estivermos os nossos olhos no céu, naquilo que o céu diz, na voz de Deus, nós vamos profetizar coisas novas para esse ano. Nós vamos profetizar coisas novas para essa década. Queridos, nós não podemos nos esquecer das profecias que nós entramos numa nova década.
E essa é a década da boca, lembra-se que Deus nos falou? É interessante a gente pensar, eu já falei isso, que justamente quando entramos na década da boca, a primeira coisa que tivemos que fazer foi esconder o quê? A nossa boca. Mas nós não vamos nos calar, porque o próprio Isaías, ele profetiza no livro que Deus é um Deus que põe rios aonde? No deserto. Que Deus abre caminhos no deserto. É esse Isaías que quando uma estrutura se acabou, quando um ciclo se fechou, em meio a tudo aquilo, Isaías foi o profeta que presenciou a idolatria, a feitiçaria, que presenciou o povo se perdendo, se desviando dos seus caminhos, mas Isaías esteve no Senhor, em tudo ele profetizava. O livro todo de Isaías, nós vamos ver Isaías profetizando restauração, nós vamos ver Isaías profetizando que o deserto florescerá, amém? Esse é o profeta que se levantou naquele tempo para profetizar boas novas. Queridos, Isaías é o profeta que profetizou Isaías 53. Que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Que o nosso Jesus não tinha beleza e nem formosura. Ele profetizou que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Isaías é o profeta que profetizou lá no livro, amém? Abram lá mais para frente, em Isaías 60. Que diz: levanta-te, resplandece, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você, amém? Esse é o ano que o Senhor diz para nós que é tempo de se levantar, tempo de resplandecer, porque a glória do Senhor está sobre nós. Amém? Você pode dar o nome para esse ano. Qual nome você vai dar para esse ano? De que maneira você vai terminar esse ano? Né? Nós estamos aí em poucos dias para terminar esse ano. E eu creio que muitas coisas Deus pode fazer ainda nesse ano. Ciclos que não foram fechados podem fechar. E um novo tempo e uma nova estação ainda pode vir sobre a sua vida. Deus é um Deus de estações. Nós vivemos muitas mudanças de estações nesse mês. Lembra que profetizamos, nós entramos na primavera. Quais são as flores que têm nascido sobre a sua vida? O que você está vivendo? Que mais que Isaías, ele profetiza. Olha que lindo o próximo capítulo de Isaías, que é 61, diz o quê? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o que? O ano da pandemia, o ano do isolamento social, o ano da falência, o ano das mortes, o ano do Covid, não. A proclamar o que? O ano da bondade do Senhor, amém? Se você quer um nome, coloque esse nome no seu ano. 2020, que ano foi para você? O ano da bondade de Deus. Amém? Porque eu e você podemos dizer que estamos vivendo a bondade de Deus, mesmo em meio a todas as situações, estamos vivendo a bondade de Deus. Você não pode dizer isso? Amém, querido? O ano da bondade de Deus. E o que é o ano da vingança do nosso Deus? Que ano é esse para consolar todos os que andam tristes? E dar aos que choram no Brasil uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido.
E eu e você, no ano de 2020, seremos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória, amém? Há um manto de Deus para mim, há um manto de Deus para você. Há um manto de Deus aí procurando a sua vida para te tocar, para te cobrir. Que manto é esse que vai te cobrir? Há uma unção de Deus para ser liberada sobre a sua vida, querido. Como eu estou falando agora, não entre debaixo dessa atmosfera de opressão, de morte, de exaltação, a morte, a feitiçaria. Nós declaramos a alegria do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Querido, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Se de tudo aqui você não lembrar, declare esse texto sobre a sua vida até o último dia desse ano. Em nome de Jesus, nós vamos viver aquilo que profetizarmos, nós vamos viver aquilo que abrimos a nossa boca para declarar. Nós vamos viver esses últimos dias desse ano, aquilo que nós declararmos. Como vai ser esses últimos dias do seu ano? O que você vai declarar nesses últimos dias desse ano? O que o ano que vem você vai falar a respeito de 2020? Aleluia! Olha mais o que o Senhor fala sobre nós para esse ano também, para esses últimos dias desse ano, para profetizarmos que nós reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas. Queridos, há muitas coisas arruinadas aí fora, não é mesmo? Há muitas coisas que estão devastadas, há muitas pessoas, famílias, empresas, negócios, cidades, nações que estão arruinadas, devastadas, destruídas, mas nós somos o povo do Senhor, que tem a unção para abrir a boca e restaurar, declarar vida, amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, esse é o profeta que, em meio a tudo que ele vivia, ele começou a ver o céu, ele começou a ver o Senhor. Ele tomou uma decisão que, quando uma estrutura foi destruída, algo novo aconteceu na vida dele. Sabe, queridos, enquanto coisas na nossa vida não são destruídas, não são mortas, nós não conseguimos ver o novo do Senhor. Nós cantamos que queremos ver o novo. Amém? Há muito de Deus para viver. Há muito de Deus para a sua família viver. Não desista da sua família, dos seus sonhos, do seu ministério, do seu chamado. Há algo de Deus para nós, em nome de Jesus. Uzias, ele se perdeu. Uzias, ele se orgulhou. E ele terminou os seus dias maus. Nós podemos terminar como Uzias ou queremos terminar o ano declarando a bondade do Senhor. Nós podemos terminar o ano como aqueles que ficaram isolados, como Uzias. Uzias viveu isolado. Ninguém mais falava da glória de Uzias, ninguém falava daquilo que ele tinha feito. Mas ele foi lembrado como o rei que morreu com lepra. Capítulo 11 de Isaías. Isaías vai profetizar sobre os 7 Espíritos de Deus. Queridos, leia Isaías esses dias. Deixe as palavras proféticas de Isaías entrar no teu coração. Deixe as palavras proféticas de Isaías sobre renovo, sobre cura, sobre esperança, sobre a vinda, sobre o nascimento do Messias, sobre quem seria o Messias, sobre o poder do Messias contra a morte. É sobre isso que o livro de Isaías fala. Abra aí em Isaías 11. Um ramo surgirá do trono de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento, o temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões. Quem precisa do Espírito do Senhor sobre a sua vida? Aleluia. E Isaías profetizou o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos de Deus. Isaías 35, olha que lindo o que diz. Eu vou falar só de algumas coisas rápidas que hoje eu li, mas você durante esses dias, durante todo esse mês, final desse mês ou o mês que entrar, você pode descobrir para a sua vida várias palavras de esperança para o teu coração, de esperança para a sua família. O capítulo 35 diz que o deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Versículo 3 do 35 diz: fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Glória a Deus. Então, o Senhor essa noite diz para mim e para você: sejam fortes, não vacilem, né? Firmem os seus joelhos. Esse é o ano que o Senhor nos fortalece, apesar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora o maravilhoso de Isaías também, que sabe por aonde Isaías também estava presente. Isaías esteve presente no reinado de Ezequias. Ezequias, ele foi aquele rei que também teve um reinado maravilhoso, mas é aquele rei, lembram-se que Senaqueribe veio em afronta a Ezequias. Ezequias, ele estabelece novamente as festas do Senhor. É lindo o capítulo 36 de Ezequias, e depois em Crônicas você lê sobre o reinado de Ezequias, porque ele estabelece as festas, e é lindo quando a gente lê lá como o povo se alegrou, como o povo ofertou, como houve alegria no meio do povo com a restauração das festas no meio deles. Ezequias teve um reino maravilhoso. Então Senaqueribe, que é um rei que vem e afronta Ezequias, sabe aquela carta do rei, quando Ezequias diz: quem é você para vir nos afrontar? O Senhor vai colocar uma argola no seu nariz. Lembram-se desse texto? Quem que escreve essa profecia? Isaías. Isaías escreve essa profecia. Queridos, é maravilhoso a gente pensar que Isaías esteve presente nesses acontecimentos. Olha o que o Senhor diz para nós. Olha o que o Senhor diz para você em meio a tudo que nós estamos vivendo. De quem você zombou e de quem você blasfemou. Contra você ergueu a voz, e contra quem levantou o seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Quem é o inimigo para zombar de nós? Quem é o inimigo para zombar da sua família? Quem é o inimigo para zombar dos seus sonhos? Quem é o inimigo para zombar do nosso ministério? Quem é o Covid para zombar das nações da terra diante do amor do Senhor? Amém? Quem é esse inimigo para nos afrontar com medo, para nos afrontar com medo da morte, da falência, da destruição?
Sabe o que esse profeta usado pelo Senhor naquele tempo escreveu e toca nossas vidas no dia de hoje? Os inimigos que têm afrontado a sua família, quem são? Quem são os inimigos que têm te afrontado? Quem são os inimigos que têm afrontado esse ano na sua vida? Olha o que Isaías ele escreve a nosso respeito do que o Senhor fará. Eu, porém, sei onde você está, quando sai, quando retorna, quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim, você se enfurece. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho onde veio. Olha o que o Senhor ainda declara: nesse ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O Senhor está declarando nesse texto uma palavra de provisão, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo para as nossas vidas, que em todo esse ano o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Mas sabe quando que Isaías conseguiu passar e ver tudo isso, e profetizar e ser voz de Deus? Quando o rei Uzias morreu. Sabe, queridos, que essa noite o Espírito Santo traga discernimento para as nossas vidas, daquilo que precisa morrer. Ou de repente você parar de chorar por aquilo que morreu, por aquilo que não deu certo, por aquilo que acabou, seja o que for, querido. Depende dos nossos olhos, depende da maneira como nós olharmos para as circunstâncias. Nós vamos prosperar ou nós vamos empobrecer? Nós vamos crescer, amadurecer, ou nós seremos destruídos? Nessa noite o Senhor quer colocar um colírio dele nos nossos olhos, para que a gente olhe para as circunstâncias como ele vê. Isaías, dentro de tudo aquilo que ele viveu, sendo profeta com aqueles 4 reinos, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Nem todos os reis aqui foram bons. Mas Isaías, ele não esteve ali como espectador do que estava acontecendo. Ele foi um protagonista em todos aqueles reinados. Hoje nós temos uma escolha, e o Senhor todos os dias nos põe uma escolha. Nós vamos assistir a nossa vida, ou vamos ser o protagonista da nossa vida. Nós podemos ser o ator principal da nossa vida. Quantas vezes que a gente ouve isso? Não é desses coaches famosos por aí, mas isso é uma verdade. Tudo depende de como nós vamos olhar esse ano. Qual que é o olhar, qual o nome que nós damos para esse ano? Como nós estamos vendo a ação de Deus nesse ano? Eu e você temos vivido milagre. Quem aí pode dizer: eu tenho vivido milagre? Eu tenho vivido provisão, eu tenho vivido proteção de Deus, eu tenho vivido o amor do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E esse ano, esses últimos dias desse ano, aquilo que nós não vivemos, se tivermos fé e estivermos firmados no Senhor, nós vamos viver aquilo que ainda nós não vivemos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela corre acelerada, e ela pode te alcançar aceleradamente. Nós podemos viver respostas de Deus que oramos todos os dias desse ano. Amém? Quem aí teve coisas que chorou diante do Senhor, que semeou em lágrimas? E nós vamos colher em nome de Jesus. Há respostas para nós ainda para esse ano. Há milagres esse ano ainda para serem vividos. Há portas ainda para serem abertas. Há coisas que Deus ainda quer que aconteçam nas nossas vidas. Ainda podemos viver restaurações. Há ainda uma cura de Deus, de luto no nosso coração por aquilo que morreu, por aquilo que se foi.
até um verso aqui em Isaías mesmo que diz, deixa eu ver se eu acho, para terminarmos e nós orarmos. Olha, lembrei, é exatamente Isaías 43, verso 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Amém? Não vamos chorar e ficar falando daquilo que não deu certo. Não vamos ficar repetindo o que a mídia diz. Não vamos repetir aquilo que o inimigo da nossa alma diz, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Eu e você podemos fazer um desafio de até no final do ano, até dia 31 de dezembro, nós lemos esse livro de Isaías, e você pegar uma caneta e riscar nesse livro todas as promessas de Deus, amém? E você profetizar, olha aqui com pouquíssimos capítulos que eu falei, quantas promessas de Deus para nós. Amém? Nós não vivemos daquilo que o mundo diz, nós não podemos nos alimentar daquilo que o mundo está dizendo sobre o ano de 2020, nem sobre aquilo que eles já estão dizendo sobre o ano de 2021. Nós nos alimentamos e somos fortalecidos pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus usou esse profeta para profetizar sobre nós. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé, levanta-te. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor já está vindo sobre ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma palavra de Deus para nós nessa noite de vida, de esperança, de renovo, de cura, de milagre, de restauração. Há uma palavra que lemos aqui agora, de que Deus está fazendo algo novo. Que mesmo quando coisas morrem, Deus está fazendo algo novo. Mesmo quando Deus tira coisas, Deus tem algo novo para nós. Mesmo quando tudo parece deserto, Deus abre caminhos no deserto. Aonde parece que não vai dar certo, Deus intervém. Deus transforma qualquer coração, Deus transforma qualquer história, Deus transforma qualquer casamento, Deus transforma a vida de todo homem, de toda mulher, Deus alcança o perdido. O livro de Isaías fala desse poder, e nós nessa noite estamos falando desse poder, nós nessa noite estamos profetizando esse poder. Assim como Isaías se levantou no tempo dele para profetizar, nós nessa noite, nesse ano, nos levantamos para profetizar. Nós nos levantamos para falar aos reis dessa terra que a vida, que a cura em nome de Jesus, que ainda que não se tenha uma vacina, nosso Deus é o Deus que cura. Que não importa a briga dos políticos, não importa as organizações da terra, há um Deus que é soberano e tem o controle absoluto de tudo. O Senhor é um Deus que te prospera, é um Senhor que te esconde no amor dEle, que nos esconde e nos fortalece no amor dEle. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a perguntar agora para o Espírito Santo, que nome que eu tenho dado para esse meu ano? Qual o sentimento que vem dentro de você a respeito desse ano? Que coisas que te aconteceram ou têm sucedido na sua vida que tem te roubado a sua fé, a sua esperança? Ou de repente o que é que morreu ou o que é que precisa morrer para que você entre no novo tempo e numa nova estação? Raulzinho, vem aqui para a gente, filho. Glória a Deus. Comece a perguntar.
Sabe, queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele mostra o nosso coração. Às vezes nós ouvimos palavras que dentro de nós não entram. Muitas vezes o nosso entendimento não alcança, mas o Espírito Santo, quando nós pedimos, a Bíblia diz que Ele é aquele que quebranta o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é aquele que traz luz ao nosso coração. Comece a pedir: Espírito Santo, traz luz ao meu coração. Traz luz àquilo que eu não entendo. O próprio livro de Isaías, ele declara que o Senhor, Ele traz luz às trevas. Isaías 9, ele vai declarar que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Comece a orar: Senhor, coloca essa luz dentro de mim. Coloca essa luz no meu coração, no meu entendimento essa noite. Mostra-me, traz a luz no meu coração. Oh, aleluia, nós queremos profetizar essa noite. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, vendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Visita-nos, Senhor. Quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem,
nós, nessa noite, nós clamamos pelo novo do Senhor. Pai, nós não queremos, Deus, não queremos morrer debaixo dessa estrutura e nem nos perdemos, Deus, como a Bíblia fala sobre Uzias. Senhor, nesse ano o Senhor nos mostrou, Deus, quanto o nosso coração estava firmado em muitas coisas. Senhor, assim como Uzias, Deus, nós não queremos nos perder, Deus, no orgulho, na vaidade, na soberba. Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós temos sido ingratos, autossuficientes. Senhor, Uzias, ele se perdeu a ponto dele achar, Deus, que ele poderia enfrentar os sacerdotes do Senhor. Ele desrespeitou a tua unção, ele desrespeitou o Senhor, a tua casa, as ordenanças do Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, nos guarde, nos livre. Pai, que esse ano seja um ano de temor diante do Senhor. Nós, como lemos no capítulo 9 de Isaías, o Senhor é o Deus que traz luz às trevas que há em nós. Senhor, tudo que for trevas, tudo que for pecado, tudo que for desobediência, que for vaidade, Deus, dentro de nós tira, Senhor. Pai, nós clamamos que morra dentro de nós tudo que não é agradável ao Senhor. Pai, que ciclos na nossa vida sejam encerrados. Deus, livra-nos de cairmos, Deus, nas mesmas coisas, Senhor, de estarmos falando das mesmas coisas, Senhor, de estarmos, Deus, insistindo com coisas velhas, insistindo com coisas mortas, insistindo, Deus, com coisas que não dão certo. Pai, muda a nossa boca, muda, Senhor Deus, o nosso interior, coloca-nos, Deus, a salvo nesses dias, de toda essa atmosfera de morte, de adoração à morte, a coisas velhas. Senhor, somos um povo que exaltamos a vida, que andamos por causa da vida de Jesus em nós, Pai. Senhor, restaura dentro de nós essa noite a esperança, o poder da profecia, o poder do profético dentro de nós, Pai. Senhor, que possamos crer nas restaurações, possamos crer, Pai, que quando coisas acabam, que quando coisas morrem, Deus, o Senhor nos leva a viver coisas novas, a viver novas dimensões no Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito em nós, como o Senhor derramou sobre Isaías. Faz-nos profetas do Senhor nesse tempo e nessa estação. Pai, faz-nos profetizar sobre nossa cidade, nossa nação. Pai, nos faz profetas dentro das nossas casas. Pai, que aquilo que não tem vida, possamos a profetizar a vida, a restauração. Que aquilo que é deserto passe a ter riachos, passe a ter vida, como o Senhor mesmo declarou, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida, profetizo sobre a sua casa, que você vai viver esse final do ano, não aquilo que o mundo está dizendo, não aquilo que a mídia diz. Seu casamento não é o que o mundo diz, não é o que as feministas dizem. Seu casamento é o que a Bíblia diz. Sua família é aquilo que a Bíblia diz. O seu futuro não é o que o mundo está retratando, mas o seu futuro é aquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito. O teu ministério é aquilo que Deus tem para você. Há um manto sobre a sua vida, há uma unção de alegria, de renovo, de restauração, de cura, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Vamos viver o que o Senhor tem. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Semeia, Santo Espírito.
Senhor, traz a tua esperança, abre a tua boca e profetiza, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu futuro, profetiza sobre o seu ano, profetiza, profetiza. Você que está me ouvindo em casa, receba do toque do Senhor. Você aí em casa, receba da vida, da esperança. Aleluia. Profetize, levante as suas mãos sobre a sua casa. Profetize sobre esta casa, sobre o MAC, sobre as famílias desta casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda, 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 te exaltamos, Senhor, te bendizemos, declaramos que saímos daqui renovados, para viver um novo tempo, uma nova estação, em nome de Jesus, amém? Se você ainda sente do Senhor, não ofertou, não dizimou, você pode ofertar, você também em casa, para selar e declarar essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Dê um tchauzinho para o seu irmão, em nome de Jesus. Venha sexta-feira, querido, no culto, amém? Não sejamos crentes domingueiros, só de domingo. Venha sexta-feira na casa do Senhor. Domingo às 19 horas nós estamos aqui novamente para sermos visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.